Salve, salve, ouvintes internautas aqui da BCC Television, da Rádio Trianon. Tá começando neste momento o Radar Paulista na TV. Sempre às segundas-feiras trazendo uma entrevista, um bate-papo, um assunto para a gente aprofundar o assunto junto com os nossos ouvintes internautas, né? E às 14 horas e 15, 20 minutos aqui a gente começa sempre aqui na BCC e também às 18 horas na Rádio Trianon. Lá nós entramos também pelos 810 em Santos, 740 em São Paulo e no site www.radiotrianon.com.br. Nós estamos também no Facebook, facebook.com/Renato Haddad ou também facebook.com/Radar Paulista. E você nos acompanha também todos os dias pelas redes sociais. Bom, esta é uma semana muito bonita, muito bacana para todos, porque afinal de contas nós estamos na semana do Dia das Mães, né? E o Dia das Mães, claro, mexe com as emoções de todos, mexe com as pessoas de uma maneira geral, né? Porque é o carinho, o amor das mães para com seus filhos e os filhos ficam ainda mais agitados no bom sentido nesse momento, vão adquirir seus presentes, vão abraçar suas mães, enfim, né? Esse é um momento muito especial, sem dúvida nenhuma, do ano. E nós vamos falar hoje, né, daqui a pouquinho. Ela tem uma história também muito peculiar, né? A economista, empreendedora e maratonista Carolina Dacier, que deu a volta por cima no mundo dos negócios, mas, é claro, manteve o seu papel fundamental de mãe, e ela vai dar dicas aqui fundamentais também para as pessoas que desejam seguir em suas carreiras profissionais e querem, claro que paralelamente, né, manterem os seus papéis familiares e cuidarem de seus filhos. Já já nós vamos conversar aqui com a Carolina Dacier, né? E aqui no Radar Paulista na TV. E antes eu tenho alguns recadinhos para passar aqui para os nossos ouvintes e internautas, tá? Como a gente sempre traz aqui os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? O Radar Paulista tem os apoios do Reserva Cultural, que é um complexo de salas de cinema muito bacana em São Paulo. A melhor programação de cinema de São Paulo você confere na Avenida Paulista, no prédio mesmo da Rádio Trianon, da TV Gazeta. Tem também um complexo gastronômico muito bacana, café gostoso, tem livraria, videoteca, tem aquele bistrozinho para você fazer um almoço de negócios, jantar com a família, com a namorada, enfim, se divertir, né? E a programação de filmes você confere no site www.reservacultural.com.br. Tá aí, as informações estão também na tela, né? O Reserva Cultural. Tem também o Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento Cora Verde, amplas instalações, você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer, festa de empresa, festa familiar, casamento, batizado, enfim, a festa que você precisar. Você obtém mais informações no facebook.com/Mais Espaço e Lazer, tudo junto, né? Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Você também obtém mais informações no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, também, tudo junto, tá aí na tela. E a BCC Television, né? A nossa TV aqui, onde você produz e divulga seu negócio, sua empresa, seu serviço, com equipe altamente profissional aqui da BCC Television. E você também obtém mais informações no site bcctelevision.com, né? E tem também o telefone também está na tela, mas para quem está no rádio, o número do telefone é o 3641-9876. Então você também pode ligar aqui e conversar com a galera, o pessoal aqui altamente profissional da bcctelevision.com. Faça aqui seu material audiovisual com a gente. Tá certo? Bom, então vamos trazer o nosso assunto desta segunda-feira. Eu falei aqui no início, semana do Dia das Mães, é uma semana aí de muita emoção, mas também semana de foco, que as mães também não param. Hoje corre para lá, corre para cá, trabalha, estuda, tem as suas tarefas diárias também. E para conversar sobre esse assunto aqui, a economista e empreendedora Carolina Dacier, né, que vai bater um bate-papo com a gente agora. E eu aproveito para agradecer a sua presença e desejar uma excelente tarde para você, Carolina Dacier. Obrigada, Renato, eu que agradeço o convite. Bom, Carolina, eu disse aqui no início, né, do programa, você é economista, empreendedora, você é até maratonista, uma coisa que me chamou bastante atenção aqui no seu material profissional, aqui no release que foi enviado. E claro, antes de mais nada, você é mãe. Eu gostaria de saber o seguinte, esse papel multifuncional, vamos dizer assim, que você tem no dia a dia,
é uma característica da sua personalidade? Ou você acredita que as mães, de uma maneira geral, têm esse papel a desempenhar no cotidiano? Bom, eu acho que é uma soma dos dois. Eu acho que a mãe, quando ela nasce mãe, ela acaba conseguindo fazer rodar vários pratinhos ao mesmo tempo. Então, acho que é uma característica muito peculiar da mulher e ainda mais da mulher que virou mãe. Eu, na minha personalidade, sempre fui muito acelerada. Então, acho que acabei juntando as duas coisas. Como eu já era, né? Que sempre fiz 1000 coisas ao mesmo tempo e depois isso potencializou quando eu acabei virando mãe. Agora, você estudou economia, né? Estudou economia, teve uma carreira bastante aprofundada no mundo dos negócios, trabalhou na Bolsa de Valores. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua carreira antes de nós chegarmos aos dias atuais, até para contar aqui para os nossos ouvintes internautas, depois uma mudança, uma guinada que você deu na sua carreira. Bom, eu fiz economia no INSPER, sempre quis trabalhar no mercado financeiro. Então, eu já saí da faculdade começando a trabalhar no Banco Votorantim. Na época, eu fui bolsista da faculdade, foi inclusive o próprio banco que pagou a faculdade para mim, então tenho um carinho imenso pela instituição. Depois, eu acabei indo trabalhar no Credit Suisse, na mesa de operações de renda fixa. Depois eu fui fazer MBA fora, porque eu sempre tive uma vontade de empreender, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu queria construir algum negócio diferente, alguma coisa que criasse valor para a sociedade, que mudasse, que resolvesse um problema das pessoas, né? E que mudasse, melhorasse a sociedade de alguma maneira. Só que eu não tinha uma ideia, a ideia não vinha, então eu decidi que era necessário fazer um MBA. Na época eu tive a oportunidade de fazer fora, fiz no IE Business School, focado em empreendedorismo. Quando eu voltei para o Brasil, eu ainda voltei a trabalhar comecei a trabalhar lá fora na Bolsa de Valores e voltei para o Brasil trabalhando por uma questão de necessidade financeira. Eu precisava voltar tendo algum rendimento. E aí, sim, depois de amadurecer alguns anos a mais na Bolsa, eu engravidei. E na Bolsa eu viajava muito, eu fazia desenvolvimento de negócios internacionais para a América Latina. Então, eu ficava várias semanas do ano fora. Você já era casada? Eu já era casada. Tá. E aí engravidei na Bolsa. Quando eu engravidei, eu falei, bom, estava de licença maternidade, com a minha filha com 4 meses, faltavam 2 meses ainda para eu voltar ou não para a Bolsa, que eu estava numa dúvida muito difícil do que fazer, porque ao mesmo tempo é você se jogar para um abismo, né? Quando você empreende, você não sabe muito bem o que você encontra pela frente. Sem dúvida. Eu estava abrindo mão de um novo negócio, eu já tinha uma carreira que estava em ascensão, mas mesmo assim eu estava querendo sair disso e por isso que a minha dúvida era tão latente. E aí quando eu decidi que eu ia de qualquer maneira, porque eu não queria deixar a minha filha, a Maria Fernanda, muito tempo sozinha, porque eram várias semanas fora, foi com 4 meses que eu decidi que eu cortei o umbilical com a Bolsa, o cordão umbilical, e falei, não, agora eu vou empreender. E eu imagino que não deve ter sido uma decisão fácil, porque você está numa empresa de grande porte, com uma carreira que você disse promissora, Sim. Quer dizer, todas as metas, vamos dizer, no sentido profissional, levavam a uma bela de uma carreira, Sim, né? sim. E mesmo assim você bateu o pé e falou, não quero mais. Não quero mais. Eu acho que quando você é um empreendedor nato, em algum momento isso aparece. Eu acho que é muito de perfil, Renato, é muito perfil. Tem pessoas que são executivos incríveis ou executivas incríveis e que conseguem conciliar de alguma maneira com a maternidade mais sofrido ou menos sofrido, né? O dia a dia. Mas quando você tem isso na tua veia de querer empreender, de querer fazer alguma coisa, em algum momento isso aparece. Tá. E aí não adianta, não importa onde você esteja, que você se joga. Agora, o primeiro negócio não foi o seu negócio atual, né? Conta um pouquinho a abertura do seu negócio e o porquê que você resolveu investir nessa área, da qual você vai falar agora. Tá. Bom, meu primeiro negócio eu ainda trabalhava na Bolsa, eu tinha uma sociedade de comida congelada saudável com uma colega, só que eu não me desvinculei da Bolsa. Eu fazia 2 em 1, eu não era mãe na época ainda, então eu ainda conseguia, de dia eu trabalhava na Bolsa, à noite eu ajudava nesse negócio, que eu era investidora desse negócio mais do que tanto no dia a dia. Então, paralelamente, você fazia as duas coisas. Eu fazia as duas coisas, eu conseguia fazer as duas coisas. Isso eu engravidei no meio desse processo, né? Tá. E quando minha filha tinha 3 meses mais ou menos, eu percebi que o negócio não ia deslanchar.
Quanto tempo você teve esse negócio e que você percebeu que não ia deslanchar? O negócio ficou rodando a gente demorou 1 ano para fazer todo o estudo do negócio, mas o negócio ficou aberto rodando por volta de 4 a 6 meses. Eu saí com 4 meses e o negócio depois ficou rodando mais 2 meses, depois fechou e encerrou. Você teve prejuízos financeiros? Perdi tudo. Mas quanto você investiu? Perdi tudo, R$300 mil. 300 mil 300 reais. mil reais. Negócio de comida congelada, comida saudável congelada. Congelada. O que é comida saudável? O que era? O que você fazia ali de... A gente pegava legumes, proteínas, carboidrato, uma refeição completa. Tá. E era um ultra congelamento, porque quando você você congela muito rapidamente o alimento, é o jeito mais correto de você segurar os nutrientes para que eles não se percam em todo o processo. Então, é mais saudável você guardar na sua geladeira um brócolis, por exemplo, bem congelado, ultra congelado, do que ele ficar na tua geladeira, mesmo in natura, por 1 semana. Olha que interessante. E por que o negócio não deu certo? Porque foram diversos erros, eu acho. Primeiro que a gente demorou muito tempo. Isso é que todo mundo me pergunta. E eu acho que a minha dica mais valiosa vem desse meu grande fracasso. Quando você vai fazer um negócio, o papel aceita tudo. Então, o que eu acho? Que a gente gastou muito tempo fazendo o business plan, fazendo um estudo de mercado e supondo que as pessoas queriam, sem validar nenhuma hipótese, aos poucos. Então, quando a gente lançou o negócio já foi lançado num tamanho grande, com um custo fixo alto, sem ter sido validado. Sei. Sem ter validado a hipótese antes. Validado, o que você quer dizer é testado. Passado por alguma pesquisa? Não, é testado, porque eu acho que também uma coisa muito crítica, porque na época a minha cabeça até era uma cabeça de startup. Hoje a minha cabeça é uma cabeça 100% de startup. O que a gente faz? A gente lança rápido para ver que caminho vai. Então você imagina que você quer construir uma vendinha de calçados na esquina. Uma vez que você viu, se você minimamente, quem estão seus concorrentes em volta, quantas pessoas passam na frente, qual é o valor do aluguel, que você fez minimamente o teu modelo de negócios, o que é o ideal? Que você abra as portas logo para validar. Porque senão você fica tentando chegar no modelo perfeito, achando que aquilo é perfeito para o consumidor. Só que você não sabe ainda se é aquilo que o consumidor quer. De repente, ele não quer uma venda de calçados, ele quer um sapateiro ali. Tá, e você vai começar a escutar o que as pessoas têm para te dizer. Só no momento que você abrir. Só no momento que você abrir. Mas e o capital que você investe nesse momento? Quer dizer, você investiu ali vamos supor, vitrines, inclusive na compra dos calçados e tudo mais. Mas você tem que lançar pequeno. Você tem que lançar pequeno, sempre. Ah, tá. Sempre. O mínimo custo ali. O mínimo custo, que é o que a gente chama de MVP, que é o produto mínimo viável, que é o mínimo para você começar a rodar. O mínimo para eu começar a rodar, eu investi X reais nessa vitrine. Sei. Atrás do balcão tá uma bagunça, ninguém tá vendo. Eu só vou arrumar aquilo se eu ver que eu tô no caminho certo. Porque se eu estiver no caminho errado, eu não gastei todo o meu dinheiro, eu ainda tenho dinheiro para mudar a direção. E investir efetivamente quando eu estiver no caminho certo, quando eu tiver conseguido achar o produto que efetivamente meu cliente é o comprador. Entendi. Bom, aí nesse momento, então você desiste Você tinha sócios? Tinha 2 sócias. 2 sócias. Você desistiu, elas continuaram? Eu saí, elas continuaram por mais 2 meses e depois o negócio fechou. Também parou. Aí você manteve a sua veia empreendedora. Aí nesse ponto, eu não tinha mais dinheiro. Uhum. Eu tinha uma bebê de 4 meses e tinha mais 2 meses para decidir se eu voltava para a Bolsa de Valores ou se eu continuava empreendendo. E o seu marido dizia o que para você? Faz o que você achar que tem que ser feito. Que foi essencial. Porque em que pese empreender, você tem que ter o veio, né? Enfim, isso tem que estar nas tuas veias, o teu sangue empreendedor. O apoio de quem está do lado é fundamental, principalmente no começo em que o negócio não dá dinheiro e você trabalha loucamente. Então, inclusive emocionalmente com alguém te dizendo que vai dar certo, também muda um pouco o cenário, né? Meio caminho andado. Meio caminho andado. E aí você resolve se manter, vamos dizer assim, no ramo de alimentação, não é isso? Isso. Daí, como é que foi o processo? Eu queria me manter na alimentação saudável. Por quê? Porque eu achava que o negócio ele tinha que ter o meu core, eu tinha que ser a alma do negócio. No sentido de, não adianta eu querer mais uma vez fazer
algum restaurante porque eu não sei cozinhar, eu teria que contratar um cozinheiro. Eu não queria isso, eu queria que eu soubesse executar a função principal do negócio. E eu queria manter nessa parte de saudabilidade por 2 motivos. Primeiro, porque eu me identifico muito, até por ser esportista, por fazer maratona, enfim, eu me alimentava muito bem, então era uma coisa que eu me identificava. É uma tendência que eu via que não tinha volta. Quem vai para o saudável, a pessoa dificilmente volta a ter uma alimentação muito desbalanceada. Sim. E não estou falando de pessoas chiitas, tá? Estou falando de uma pessoa equilibrada, saudável, que pode comer alguma coisa fora no final dos finais de semana, mas enfim, em algum momento da semana, mas que majoritariamente é uma pessoa que tem uma boa alimentação. E porque eu já tinha aberto muitas portas no meu negócio de comida congelada, porque eu tinha conversado com muitas nutricionistas, com muitas pessoas desse ramo. Então, eu queria alavancar o que eu já tinha feito. E aí, algumas caixinhas da minha cabeça se abriram. Quando eu morei fora, eu vi muitas empresas, muitos clubes de assinatura. Então, esse modelo de negócios era um modelo de negócio já muito conhecido para mim, isso há 4 anos. Tá, clube de assinatura. É importante a gente frisar esse nome porque é justamente um dos modelos do meu negócio. Do seu negócio, né? Exatamente. Era um modelo que lá fora já é muito andado. Aqui no Brasil ainda estava no começo e eu acreditava que ia ter uma tendência de crescimento. E uma outra caixinha que se abriu foi da época que eu trabalhava no mercado financeiro, que as pessoas tinham muita dificuldade de encontrar o lanchinho para comer ao longo da tarde. Então, 3, 4 da tarde era o horário da fome, as pessoas não tinham o que comer, não podiam descer, às vezes não tinha nem o que embaixo comprar. Se tem, às vezes você não pode nem sair da mesa. Aquela correria, né? Naquela correria do dia a dia. E aí elas comiam o que viam pela frente e depois se sentiam mal. Comiam, né? Infelizmente a gente chama porcaria, vamos dizer assim, que o pessoal fala, né? E depois se sentiam super mal, porque a jornada é alta, então você sai de uma mesa de operações 8, 9 da noite. Come mal à tarde, fica se sentindo mal, sem disposição, sem energia. E então eu decidi que eu queria resolver esse problema. Porque o empreendedorismo, a primeira coisa, nasce uma ideia para resolver algum problema. Ou de uma observação ali que você teve. Exato, mas era um problema existente. Essa é uma outra coisa que quem vai empreender precisa pensar. Não adianta, assim, obviamente que tem problemas que a gente não percebe que existem, que quando o empreendedor muito iluminado, né, vem com uma ideia, você fala, nossa, isso era um problema e realmente eu não vou usar a solução dele. Mas também você falou, a tua visão, o teu olhar estava em cima de algo que você também já tinha como experiência, quer dizer, a questão da alimentação saudável, o esporte, não sei o quê. De repente aparece um cara lá e fala, não, precisa trocar uma iluminação, colocar aqui o teto de vidro que melhora. Mas isso é estou colocando um exemplo, né? Isso é um outro olhar de alguém que está com esse olhar mais arquitetônico, vamos dizer. O seu olhar ia numa outra direção. Exato, era de um problema real. Então, quando você começa uma ideia tentando resolver um problema que existe, que você vai melhorar a vida das pessoas, que as pessoas vão ver valor mais facilmente, é um meio caminho andado. Sem dúvida. Porque a pessoa se vê mais com necessidade de adquirir o produto que você está querendo vender. E aí você então cria a empresa Snack. Exato. Né? Em 2014. Outubro de 2014. E como é que foi esse primeiro momento, já que você já havia tido essa experiência com a empresa anterior? Esse primeiro momento foi exatamente o momento que eu te dei exemplo da lojinha de sapatos. Eu tinha dinheiro só para investir no site e no nome da marca. Eu achava que a Snack é um clube de assinaturas, era um modelo não muito conhecido no Brasil na época, então eu achava que tinha que ser uma marca bem trabalhada e que desse credibilidade para as pessoas terem segurança de que elas iam receber o produto que estava assinando, né, a caixa. Então a gente investiu em identidade visual e no site, que era por onde as pessoas iam fazer a compra, né? Escolher o produto e fazer sua assinatura. E eu rodei a empresa da minha casa. Então, eu mesma... Você sozinha? Sozinha. Montou o site? A gente contratou pessoas, mas eu... Terceirizadas. Todas terceirizadas. Na época eu era sozinha. Então, da minha casa, justamente porque eu queria gastar pouco, porque se eu errasse eu não tinha mais dinheiro para perder. Já tinha perdido tudo na minha primeira tentativa. Eu carimbava todas as caixas, porque a identidade visual da caixa era toda estampada, mas para mandar imprimir as caixas era muito caro.
só imprimir de milheiro, então carimbava todas as caixas. Você comprava as caixas e para ter a identidade visual você carimbava? Carimbava a caixa. Tá. Eu comprava todos os produtos na época de distribuidores, estocava na minha casa, eu montava todas as caixas, eu levava todas as caixas no correio, eu controlava toda a recorrência, tudo manualmente. Então, por fora, quem olhava falava, nossa, tá rodando com 5 funcionários. Uhum. Por dentro, eu sabia que eu estava fazendo tudo acontecer, mas muito... engatinhando ali. Por quê? Porque eu estava tentando testar a minha hipótese, para ver se o que eu achava que o mercado era comprador, se ele realmente era. Em que momento você sentiu que a coisa ia realmente para frente? Eu comecei a mandar... Minha primeira estratégia foi voltar a conversar com nutricionistas, para, enfim, até para validar o produto, para ver se elas indicariam para os seus pacientes, enfim. Vi que elas eram super otimistas com o produto e achavam que ia fazer muita diferença na vida dos pacientes delas. Uhum. E eu comecei a enviar para muita blogueira. Hoje eu não diria que blogueiras especializadas? Blogueiras que se preocupavam com a alimentação, que não necessariamente de saúde, mas que faziam atividade física e que tinham bastante visibilidade. Tá. Na época, as blogueiras estavam muito mais em alta. Hoje tem algumas que fazem grande sucesso, a maioria não. Mas elas te cobravam por isso não. ou não? O que eu fiz? Eu enviei para várias pessoas e muitas postaram, porque era novidade. E elas também precisavam de novidade para divulgar. E aí começou a aumentar muito seguidor em rede social, começou a ter muito acesso no site, começou a gerar muita venda. Aí eu percebi que o negócio era um negócio que efetivamente fazia sentido, né? Quanto tempo, mais ou menos? 6 meses. 6 meses. 6 meses. E por que o nome Snack com H? Na hora que eu li assim, eu falei, né, eu fui procurar, mas eu gostaria que você falasse... Snack não significa nada. Eu brinco que é como Häagen-Dazs, não significa nada, a marca de sorvetes. É para ter a mesma sonoridade de snack, do snack escrito em inglês, que é o que significa lanchinho, petisco, né? Tá. Só que você não pode registrar o nome snack escrito formalmente no INPI, então... Ah, não pode? Não pode, porque é um nome comum. Então a gente fez uma brincadeira com esse nome para dar a mesma sonoridade. Ah, tá certo. Bom, nós estamos aqui, como os ouvintes e telespectadores internautas estão acompanhando, eu estou aprendendo bastante aqui com a Carolina Dacier, eu tenho certeza que todo mundo também está aqui, ela é bastante prática, objetiva aqui nas perguntas, nas respostas, e a gente vai seguir daqui a pouquinho o segundo bloco nessa entrevista. Nós estamos fazendo aqui, ela também é mãe, vai falar um pouquinho sobre o papel dela de mãe nesse volume todo de atividades que ela tem no dia a dia. Já já a gente volta aqui com o Radar Paulista na TV. Olá, eu sou Elizabeth Sabino Issa, Beth, eu sou consultora ocupacional e vocacional e hoje eu vou falar com você, dar pequenas dicas sobre a linguagem corporal na entrevista de emprego. O seu corpo fala, então fique atento. Aperte a mão do entrevistador com firmeza, mas não precisa usar de tanta força. Mantenha a sua postura ereta durante a entrevista de forma elegante, não precisa ficar totalmente formal, engessado durante a entrevista. Olhe nos olhos do entrevistador e evite olhar de forma cabisbaixa. Os olhos são espelhos da sua alma, então olhe com leveza, sem ficar encarando inclusive o entrevistador, tome cuidado com isso. Não fale mal de forma alguma da empresa ou dos seus colegas do seu antigo trabalho. Assuma a responsabilidade por sua demissão, se esse for o caso. Seus gestos devem manter equilíbrio e é importante que você gesticule durante a entrevista de forma branda, de forma sutil. O seu tom de voz, toma cuidado para não ser muito alto e nem muito baixo. Tente se espelhar no seu entrevistador. Se ele fala mais rápido, acompanhe o ritmo dele. Se ele fala mais baixo, acompanhe o ritmo dele também. Com essas dicas, você vai causar uma boa impressão e vai ter muito sucesso na sua entrevista. Tenha uma boa sorte!
tudo bem? Eu sou a Bia Cobal. Renata de Paula, nós somos atrizes, apresentadoras e idealizadoras da ABA, Academia Brasileira de Apresentadores. Quer se tornar um apresentador de sucesso? Temos o passo a passo com 6 dicas fundamentais. Conheça os conceitos básicos de comunicação. Saiba qual é a mensagem, para quem vai falar e qual o objetivo dessa comunicação. Compreenda a importância. Estamos aqui nessa semana do Dia das Mães falando, conversando com a Carolina Dacier, que é empreendedora, é maratonista, é economista e é fundamentalmente mãe. E aí eu gostaria até de aproveitar, já que a gente falou aqui no início da Paulista, né, Carolina, sobre essa questão da mãe. E você já contou, assim, parte da sua trajetória empreendedora, da sua carreira. Gostaria que você falasse como conciliar todas essas etapas da sua vida com o papel de mãe, já que você falou, inclusive, agora há pouco, aqui nos bastidores aqui da BCC, que você, inclusive, tinha uma filha e agora tem também um segundo filho. É isso? É isso. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esses episódios da sua vida. Eu tenho a Maria Fernanda, de 4 anos, e o Guilherme, de 5 meses. E eu tive... É interessante porque as minhas 2 gestações foram em momentos muito diferentes. Porque a Maria Fernanda, eu ainda trabalhava na Bolsa, né? De valores. Eu comecei a empreender full time quando ela tinha 4 meses. Então, eu tive uma gestação meio tranquila, meio não tranquila, porque eu tinha outro negócio de comida congelada, então eu trabalhava à noite, trabalhava de dia na Bolsa, mas eu não era ainda 100% empreendedora. No Guilherme, foi uma situação completamente oposta, porque eu já estava empreendendo, não tinha uma outra pessoa para me substituir nas minhas funções, então eu não tive licença maternidade, eu levei meu computador para o hospital no dia, enfim, do nascimento dele, você não tem muita escolha. Mas eu acho que o grande segredo, Renato, das coisas se encaixarem, primeiro é você ser muito eficiente. Então, hoje eu percebo que se você tem 10 coisas para fazer na tua lista, às vezes a gente tenta, todo mundo tem um lado procrastinador, né? Você faz as 4 mais faceizinhas, praticar as 4 e deixa a mais cabeluda para depois. Quando você vira mãe, né, e tem que trabalhar com filho, enfim, tem menos tempo disponível, o meu racional mudou muito. Então, eu não penso em quanto eu estou fazendo, eu penso o que é mais importante de ser feito antes. Tá. Só que daí você tem que começar pelo mais difícil, geralmente. E esse é o grande segredo de eu ter conseguido conseguir manter as coisas rodando, com uma equipe super enxuta e ainda com 2 filhos, eu diria que uma criança e um bebê, né? Porque um tem 5 meses. Então, eu vou direto no que é mais crucial e no que vai gerar mais valor para a empresa. E o que é mais valor é venda. Então, o que eu tenho mais chance de fechar negócio, de vender, enfim, de trazer mais faturamento para a empresa, é por ali que eu começo. Entendi. Você disse que no início você não tinha funcionários e que você se virava meio que sozinha em várias atividades. Você hoje tem um número grande de funcionários? Como é que é hoje sua rotina contando com seus colaboradores? A gente tem 7 pessoas, só que todas trabalhando em home office. Tá. Então, são 2 pessoas que controlam o financeiro, 2 pessoas que controlam o atendimento, 3 pessoas para montagem e ainda tem mais uma equipe de assessoria de imprensa que 1 ou 2 pessoas sempre trabalham pautas para a gente. Então, a gente tem eu consegui em volta fazer, né, dividir as caixinhas entre pessoas experientes. Então, por isso elas conseguem trabalhar à distância e conseguir entregar resultados mesmo assim. E que me ajudam, que se não fosse elas, eu não conseguiria fazer tudo. Imagino. A questão da sua, né, essa rotina com os funcionários, que de alguma maneira, né, hoje te aliviam um pouco. O que te pesa mais hoje nessa questão entre ser mãe, ser profissional, ser uma esportista? Como que é esse teu dia a dia? Eu estou te perguntando isso porque eu já entrevistei aqui várias empreendedoras, até comentei com você. Eu percebo, e elas mesmas já falaram aqui, que tem uma questão de culpa muito grande, né? E mães, inclusive executivas, muito bem resolvidas no seu dia a dia, porém com esse senão dessa culpa de às vezes não dedicar tanto tempo aos filhos.
Como é que você vê essa questão? Eu acho que a culpa ela vem junto com a mãe. Quando nasce o filho, a culpa nasce de uma maneira exponencial naquele momento. Mas eu acho que, no meu caso, como eu tenho 2 filhos, eu acho que com o meu segundo filho as coisas já foram mais tranquilas, porque você começa a aprender a conviver com isso, né? No final das contas, eu passei 30 anos sem ser mãe. Então, não adianta você querer que de um dia para o outro você entenda como é ser mãe depois de 30 anos sem ter sido, né? E você percebe que você tem que abrir mão, obviamente, de muitas coisas que você fazia, então é uma doação muito grande do teu tempo também. Se você deixa de fazer alguma coisa para o seu filho, a culpa vem loucamente. Se você deixa de fazer alguma coisa para você, você fica até chateado, mas você não tem tanto esse sentimento. Então, o que eu percebo é que empreendendo, isso dá uma aliviada. Por quê? Porque em que pese eu achar que o empreendedor trabalha muito mais horas do que um executivo, enfim, alguém que trabalhe para uma empresa, porque as coisas se misturam, né, Renato? Quando você trabalha, eu acho que isso, mais do que empreender, é o futuro do trabalho, né? Você e seu trabalho são uma coisa só, você não consegue mais desligar a chave, você não está no escritório, mas você está trabalhando, né? Antigamente a gente achava que só trabalhava-se dentro do escritório. Hoje, com redes sociais, com todos os meios de comunicação, as pessoas te acham onde você estiver. Isso tem um lado ruim, mas isso tem um lado bom. Então, você consegue, de repente, tirar uma tarde com seu filho e, mesmo assim, não se desligar 100% do que você precisa fazer. Você consegue, com a flexibilidade de horários, conseguir dar mais tempo para o seu filho, né, ter mais tempo e não diminuir a produtividade. É insano? É insano. Não tem jeito, mas toda mulher consegue. Você disse que a culpa é maior quando você não consegue fazer, às vezes até abre mão quando é alguma coisa para você como mãe, mas quando é para o filho a coisa pesa muito mais. Teve algum momento em que você se culpou demais por não ter conseguido, de repente, atender a uma solicitação, a um anseio do seu filho, dos seus filhos? Não, acho que alguma coisa muito pontual não, porque quando a minha filha era neném, eu já comecei a empreender desde cedo, então eu não tive a experiência de repente, ter que fazer uma reunião em um horário que ela precisasse de mim, alguma apresentação de escola, mas eu tenho amigas que exatamente no dia da apresentação da escola, de Dia das Mães, no ano passado, ela tinha uma apresentação para fazer e não podia ser cancelada. Aí pega, aí não tem, você não conseguiu, tem jeito. Não, foi uma amiga minha, não foi comigo. Não foi com você. Não foi comigo, eu não passei por essa experiência. É porque a gente vê nos filmes, né, aquelas correrias de pai e mãe que estão trabalhando, isso acontece muito no filme americano, né? O pai às vezes está chegando no final do evento, o pai também, né? Tô falando de mãe, pai que é a também, Semana das Mães. claro. Mas as mães também se culpam muito nesses momentos. E com você até agora deu para relativizar tudo aí. Deu para relativizar. As coisas que aconteceram foram mínimas, às vezes, enfim, já cheguei atrasada em uma reunião, minha filha estava ali esperando com uma carinha olhando para mim. Mas nada tão grave. Entendi. Vou voltar um pouquinho na sua empresa, que eu fiquei aí numa curiosidade, acredito que as pessoas também devem ter ficado curiosas com relação ao que tem nessas caixas de snacks, né, como você disse, que é a assinatura. Primeiro assim, como que funcionam estes planos de assinaturas e como que as pessoas, e quais são esses produtos que as pessoas consomem, né, nessas caixas? Bom, a Snack é um clube de assinaturas de snacks saudáveis, né? E nós fazemos a curadoria. A gente não produz, a gente seleciona, né, com critério de qualidade, nosso selo Snack, né? Quais são os produtos que efetivamente são saudáveis. Qual é o nosso critério? Se fosse um mercado virtual, não sei. Não, na verdade é como se tivesse alguém falando, porque hoje quando você entra numa gôndola de mercado, você vê muitos produtos que se dizem saudáveis. Tá. Alguns deles são, outros não efetivamente. Se você lê o rótulo e os ingredientes, você vê que ele se diz sem gordura trans, mas que ele é cheio de corante e aditivos químicos tóxicos que podem te causar um monte de alergias e que você não sabe. Então a Snack é como se dissesse para você, tudo que eu estou te mandando nesta caixinha, coma tranquilo. Por quê? Porque tudo que está dentro da caixa é sem gordura transhidrogenada,
sem aditivo químico tóxico e com sódio, açúcar e gordura controlado. Uma responsabilidade bastante grande, né? Enorme. E a ideia é assim, a gente conhece todos os nossos fornecedores, a gente conversa com o engenheiro de alimentos deles para entender por que usou um produto X, não usou o assado, qual é a resolução, né? O que acontece com essa mistura de por que isso aqui conserva sem ter conservantes? Porque usou limão, ou porque usou vitamina E. Enfim, tem alguns, que é o tocoferol, tem alguns ingredientes que são usados que têm a função de conservar o alimento, mesmo eles sendo um produto sem conservantes sintéticos. Então a gente se preocupa muito com essa seleção. E a ideia não é que necessariamente você emagreça, a gente está preocupado com a tua saudabilidade, com que você se sinta bem, que você não tenha pressão alta por causa de má alimentação, que você não tenha colesterol. Eu estou preocupada com a tua qualidade de vida, não com se você está magro ou se você não está magro. O que acontece é que a consequência acaba sendo uma troca inteligente. Você vai deixar de comer uma coxinha frita ou, enfim, algum carboidrato simples, né, com farinha de trigo simples, por um produto mais saudável, e você vai acabar retendo menos líquido, emagrecendo, e você vê essa diferença fisicamente. Quanto aos planos, assim... Voltando à tua pergunta, e exato. aí, aproveitando também essa pergunta, assim, gostaria de saber, as pessoas que consomem, que vão comprar na Snack, elas precisam ter uma assinatura ou não necessariamente? A gente tem uma venda pontual também, só que ela é um pouco mais cara. Então, o que acontece? A pessoa entra no nosso site, que é www.snack.com, escolhe o tipo de caixa que mais tem a ver com o seu dia a dia ou com a sua necessidade alimentar. A gente tem uma caixa que é inteira sem glúten, sem lactose, pensando nos celíacos e nos intolerantes, que chama Free. A gente tem uma caixa Classic, que ela pode ter coisas sem glúten ou sem lactose, mas não é uma obrigatoriedade. E ainda a gente tem uma caixa infantil, pensando em lanches infantis para ajudar a vida das mães. Independente da caixa que a pessoa escolhe, todos os meses ela recebe uma caixa com 22 itens. E o que eu estou pensando? Estou pensando em resolver o problema de todos os dias do mês útil do lanchinho. São 22 itens em quaisquer umas desses tipos de caixa. Tá. E ela se ela fizer uma assinatura, todos os meses a cobrança é automática, e ela recebe a caixa, e a cada mês a combinação dos produtos é diferente. Por quê? Porque a gente, como empresa, quer gerar uma experiência de consumo muito boa para o consumidor, para o nosso assinante. Porque é isso que vai fazer com que ele não enjoe dos produtos, é isso que vai fazer que ele fique nesse tipo de alimentação, que esse tipo de alimentação vire um hábito, né? E a dificuldade é esse turning point. Quando vira o hábito... Pronto, resolveu o problema. Você, por mais que você não assine a nossa caixa no futuro, você não vai conseguir voltar a comer todas as porcarias. E aí meu objetivo foi cumprido. Porque é uma mudança de cultura, inclusive, uma mudança alimentar, de cultura alimentar. E qual que é o tempo que a pessoa precisa, vamos dizer, contratar o serviço? Se ela fizer uma assinatura mensal, ela pode cancelar a qualquer momento. Ela só precisa cancelar. Não é uma coisa, por exemplo, um ano? A gente tem planos anuais com descontos semestrais, trimestrais e anuais. Aí ela tem a fidelidade desse período, mas a nossa assinatura mensal ela pode ficar um mês e cancelar no mês seguinte, que ela não paga nenhum tipo de multa e não tem nenhuma obrigatoriedade em ficar com a gente. Tem um carro-chefe, por exemplo, tem algum produto ali que o pessoal, esse aqui, ou você percebe que as pessoas procuram mais? As pessoas não escolhem o que está dentro da caixa, né? Elas escolhem só o tipo de caixa, e a cada vez a gente vai mudando os produtos. A gente tem um brownie de chocolate de um dos nossos fornecedores que é um sucesso absurdo. Ele não tem gordura, não tem açúcar, ele é feito com biomassa, e sempre que a gente manda esse produto, ele é sucesso nas redes sociais. Você está pegando num ponto aí que as pessoas, né? Chocolate é um negócio bastante... E você sabe que eu percebo que a nossa grande sacada, eu acho, foi mandar produtos que não são produtos que parecem uma alface. Então, produtos que têm cara de gordinho, mas que não são. Então, tem salgadinho de soja, aromatizado com temperinhos que dão a cara do bacon, tem o brownie de chocolate, tem uma bolinha de quinoa com picante, com páprica. Então, quando a pessoa ingere, ela não acha que ela está comendo alguma coisa sem gosto. Entendi. Porque o lanchinho também é um momento de despressurização, né? Principalmente para quem está ali no trabalho. Não, e acho que você está tocando num ponto, e acredito que seja até, não sei se é preconceito ou se realmente isso acontece, desses produtos muitas vezes não terem sabor, Sim. né? Tem uma questão aí
que as pessoas comentam, não tem gosto de não nada. Tem graça, né? Não tem graça. E esses produtos que você vende, eles têm essa característica? Todos são super saudáveis, saborosos. A gente faz dois critérios de seleção. Primeiro, a leitura de rótulos e tabela nutricional. Passada essa avaliação, se ele está dentro do nosso critério de seleção, algumas pessoas de diferentes paladares provam os produtos. Tem coisas que são super saudáveis e que chegam pra gente que é impossível de comer, que falam, não dá. Não. Se eu não estou gostando e meu paladar já está muito treinado, uma pessoa que ainda não tem o hábito saudável vai detestar, então a gente não manda. Então a gente faz também essa seleção por, isso aqui é gostoso, isso aqui não é gostoso, porque a gente quer realmente que a pessoa fique feliz naquele momento de despressurização, de comer um lanchinho, né? E é cara a comida, esse tipo de biscoito, de chocolate, essas assinaturas, quais são os valores, qual é a média dos valores? Olha, os produtos saudáveis eles são em média mais caros do que os não saudáveis, porque a matéria-prima, né, usada para isso é uma matéria-prima mais cara. A nossa caixa, em média, é 30% mais barata do que se a pessoa for fazer a recompra dos mesmos produtos no varejo. Então, para você ter uma ideia, no nosso plano anual, a caixa Classic custa em torno de 80, não me lembro agora de cabeça, mas é R$80 um quebrado por mês. Se você pensa numa caixa mensal, isso vai para R$ 94,90. Por 22 itens. Então, ela é o preço que se você for comprar alguma coisa não saudável rua... Ela dura um mês, assim? Se você comer um por dia, sim. A gente manda, quando a pessoa recebe a caixa, a gente diz, olha, essa caixa é para durar para o teu mês útil, para os teus dias de trabalho, coma um por dia, escolha um para comer. Se a pessoa tiver essa disciplina, a maioria das pessoas tem, ela dura um mês, sim. Bom, eu imagino que até o fato de você ter enveredado por esse ramo, né, de negócio, tem a ver também com a sua questão também de esportista, né, como eu falei aqui, você é maratonista, a gente acabou ainda não mencionando esse assunto. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre também esse seu gosto, essa sua atividade física que vem também te acompanhando há bastante tempo. Você participa de maratonas constantemente? Qual é a média que você pratica esportes? Porque eu acredito que é interessante, né? Você como mãe, com todas essas atividades, ainda ter tempo até para participar de maratona, que não é uma coisa muito fácil também, diga-se de passagem, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu faço todos os dias esportes. Eu acho que é um hábito, então eu consigo fazer porque não é para mim um sofrimento, acho que realmente é um hábito que eu me sinto bem. Foi no esporte que eu achei a minha válvula de escape, de, enfim, tentar não deixar os níveis de estresse tão elevados, né? E eu faço muito cedo. Então, depois que a minha filha vai para a escola, eu faço a minha ginástica todos os dias. Tinha uma média de fazer uma vez por ano, uma maratona por ano. Porque mais do que isso é muita coisa. Não, eu fiz uma em Buenos Aires e uma em Amsterdã. Tá. Agora ainda não fiz nenhuma porque, enfim, depois ano passado engravidei e esse ano meu bebê ainda tem 5 meses. Mas eu acho que é também uma dica muito boa, porque às vezes no momento que você está ali no meio do esporte, você tem ideias para solucionar problemas do teu dia anterior ou do que você sabe que vai acontecer no dia à tarde, sabe? Mas é mais um hábito, né? Então, para quem não tem o hábito, precisa ir aos poucos, né? Até que a pessoa sinta o benefício do esporte para que fale, bom, é aqui que eu quero ficar. Mas eu acho que não fazer esporte é sempre não ter tempo é desculpa. Quem gosta Você muito... acha que é? Eu acho. Quem gosta muito acha um tempinho, fala... Porque é prioridade, né, Renato? Eu prefiro fazer esporte do que dormir 1 hora a mais. Mas tem essa coisa que você falou também, né? Quer dizer, enquanto a pessoa não faz... Ela não vê o benefício. E tem uma outra coisa também, que eu estava esses dias na academia e eu ouvi um rapaz comentando. Ele falou, na academia do prédio, né? E ele falou para um outro lá que eu estava ouvindo. Ele falou, olha, se eu chegar em casa e ligar a televisão, não veio para cá mais nem que a vaca tussa. Entendeu? Você tem que também entender quem quer ser o impostor, né? Porque às vezes a gente tem impostor de nós mesmos, né? Se você sabe que você tem que ligar a televisão, você não desce, você não pode ligar a televisão. E uma coisa importante, porque pensando enfim, Dia das Mães, né, na função da mãe, você só consegue ser uma boa mãe se você está bem com você mesma antes. É impossível você conseguir ser uma boa mãe se você não está se sentindo bem como mulher, como pessoa.
E aí, enfim, eu já sei que para eu conseguir me sentir bem, para minha paciência ser maior, para eu, enfim, ter disposição, o exercício é uma parte da minha rotina. Tá. Bom, eu acho que você deixou essa mensagem, inclusive aqui, acredito, né? Para você ser uma boa mãe, você tem que estar bem com você. Claro. Né? Para a gente encerrar, porque eu tinha até outros assuntos aqui, mas o papo ele tá tão agradável, né? A gente vai aqui discorrendo sobre vários assuntos dentro do mesmo tema, assim, dentro desse tema das mães, empreendedorismo e tudo mais. Mas, Carolina, a gente é obrigado a encerrar em função do tempo. Eu gostaria que você deixasse essa mensagem final, não só para as mães, mas sobre tudo que a gente conversou, né? Para o público em geral, para os pais também, para as pessoas, para os filhos, enfim, para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo e nos acompanhando aqui. Bom, acho que para a mãe, eu faço parte de uma aceleradora que chama Bitumami, que é uma aceleradora que foca em mulheres e 64, mais ou menos 64% das mulheres que empreendem depois da maternidade. E a gente lançou um vídeo agora de Dia das Mães, que começou a viralizar, dizendo, tá tudo bem, calma que você tá indo muito bem. Porque a mãe sempre acha que ela não tá indo bem. E acho que a mensagem que eu queria deixar aqui é, calma, você está indo muito bem, né? Cada mãe tem seu jeito, cada mãe consegue fazer de alguma maneira e ela tenta sempre fazer da melhor maneira possível. E se você quer empreender, comece. Eu acho que a questão é sempre começar. As pessoas às vezes têm dificuldade em sair do zero. Dando o primeiro passo e começando a testar a tua ideia, o negócio vai indo e vai desenvolvendo e aí a mulher ainda consegue ter uma qualidade de vida um pouco melhor com o seu filho. Tá certo, então, Carolina Daci, agradeço demais sua presença aqui no Radar Paulista na TV, né? E ficam aí outros convites, assim que você tiver novas informações, atualização, a gente traz novamente você aqui para discorrer aí sobre os assuntos. Tá Eu bom, que Carolina? agradeço, obrigada, tá bom, Renato. Obrigado. E a todos que nos acompanharam, inclusive pelo rádio, pela Trianon, no Radar Paulista, uma excelente semana, né? Um ótimo Dia das Mães a todos, né? A todas as famílias. E fique ligado também no Radar Paulista todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 pela Rádio Trianon, também pelas redes sociais, pela internet, enfim, aí tentando aí atingir a todos os públicos. Agradeço demais sua audiência, até a semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!